Marina Costa escondeu sua filha de 7 anos no quarto da lavanderia de um hotel 5 estrelas, às 9h04 da manhã. Às 9h26, a menina já estava no lobby dividindo seu sorvete com o dono de todo o edifício. Isso, como você pode imaginar, não estava no plano. O plano era simples, tão simples, que Marina o havia ensaiado mentalmente durante o trajeto de ônibus de seu apartamento até o hotel, com Luna cochilando apoiada em seu ombro e a mochila de unicórnios esmagada entre os dois. Passo 1, chegar antes da supervisora de plantão. Passo 2, instalar Luna no quarto da lavanderia do subsolo com o tablet, os fones de ouvido, 3 sanduíches de presunto e uma lata de suco. Passo 3, subir, bater o ponto, trabalhar 8 horas, sem que ninguém descobrisse que havia um ser humano pequeno vivendo temporariamente entre os lençóis de reposição do hotel. Passo 4, buscar Luna no final do turno, sair sem que Cláudia Ferreira, a gerente, visse absolutamente nada. O plano havia falhado no passo 2, especificamente no detalhe de que Luna tinha 7 anos. A atenção de um beija-flor com cafeína e uma opinião muito particular sobre ficar sozinha em um quarto sem janelas. É que cheira a lençóis tristes, ela lhe dissera com total seriedade enquanto Marina tentava acomodá-la no canto mais confortável do subsolo. Lençóis não têm sentimentos, Luna, pois estes têm. E assim, com essa lógica esmagadora que só as crianças de 7 anos e os filósofos gregos têm. Luna esperou exatamente 22 minutos antes de empreender sua própria expedição em direção à civilização. O que encontrou no lobby do Hotel Almeida Bahia foi um homem lindo de morrer, para ser exato, com jeans escuro, uma camiseta cinza e uma jaqueta aberta que claramente custava o que Marina ganhava em 2 meses. Embora ela ainda não soubesse disso, sentado em uma das poltronas de couro do saguão com o telefone na mão e uma expressão que Luna identificou imediatamente como a de alguém que precisa urgentemente que falem com ele. Ela tinha um sorvete de baunilha que estava derretendo a uma velocidade alarmante. Ele tinha cara de não sorrir há vários dias. A lógica era impecável. Kersh ofereceu Luna parando na frente dele com o sorvete estendido como uma bandeira de paz. Está derretendo e eu sozinha não consigo terminar tudo. O homem levantou o olhar do telefone, piscou 2 vezes, olhou para o sorvete, olhou para a menina, processou a situação. Matheus Almeida estava há 36 anos neste mundo e havia negociado contratos com investidores em 4 países. Havia reestruturado uma rede hoteleira em falência e sobrevivido a 3 anos de pandemia global sem perder um único hotel dos seus. Mas ninguém em toda a sua vida lhe havia oferecido um sorvete. Minha mãe diz que não devo aceitar coisas de estranhos, continuou Luna pensativa. Mas tecnicamente sou eu quem está te oferecendo. Então acho que a regra não se aplica neste caso. Matheus fez algo que não fazia há semanas. Riu. Não o riso educado das reuniões, não o sorriso calculado dos jantares de negócios. Um riso real, breve, surpreso, que saiu do seu peito sem permissão. Como você se chama? Perguntou Luna. E você, Matheus? Você parece triste, Matheus. Ele abriu a boca, fechou-a, considerou várias respostas adultas e sofisticadas para esse comentário. Escolheu a única honesta. Está tão na cara assim. Bastante, mas não se preocupe. Minha mãe também faz essa cara quando confere as contas do mês e depois, mesmo assim, faz arroz com frango e passa um pouco. E ali naquele exato momento, no lobby de um hotel 5 estrelas em Salvador, com um sorvete de baunilha derretendo entre os dois, Matheus Almeida teve a primeira conversa genuína que lembrava ter tido em meses com uma menina de 7 anos. A vida, quando quer ser irônica, não se contém. Luna. A voz chegou antes da pessoa. Uma voz com aquele tom específico que as mães têm quando tentam soar calmas e estão absolutamente o contrário de calmas. Matheus levantou o olhar e viu uma mulher atravessando o lobby a passos rápidos, com o uniforme do hotel, blusa branca, calça escura, o logo do hotel, no peito ligeiramente torto, uma luva de látex na mão direita e o cabelo castanho escapando do coque em pelo menos 3 direções diferentes. Era objetivamente a imagem de alguém que teve uma manhã complicada. Era também objetivamente muito bonita, embora Matheus tenha decidido que esse pensamento não era relevante naquele momento.
Luna, por favor, eu te pedi para não sair de lá. Marina parou abruptamente quando viu o homem. Recompôs-se em aproximadamente 1 segundo e meio. Sinto muitíssimo. Espero que ela não o tenha incomodado. É minha filha. Às vezes ela escapa. Ela não me incomodou, disse Mateus. De verdade, senhor, não vai acontecer de novo. Eu? Senhorita? Ele a interrompeu com calma. Ela me ofereceu metade do sorvete dela. Foi o melhor momento da minha manhã. Marina o olhou, avaliou-o com aquela rapidez particular que tem as pessoas que aprenderam a ler situações porque seu trabalho depende disso. Viu um homem jovem, atraente, com roupas caras, mas sem aparência de turista, sem mala à vista, sem aquela expressão de quem acaba de chegar à cidade. Algo não se encaixava completamente. Mas o alívio por ele não estar furioso com Luna ocupava espaço mental demais para processar o resto. O senhor é muito amável, disse com dignidade. Luna, venha comigo agora. Mãe, eu estava contando para o Mateus que arroz com frango ajuda com a tristeza. Luna, essa é uma informação útil. Este é o lobby de um hotel. Mateus se levantou. Era mais alto do que parecia sentado, e Marina teve que ajustar ligeiramente seu ângulo de visão. A senhora trabalha aqui? Perguntou ele com uma naturalidade que não deixava entrever nada. Sim, manutenção e limpeza. 4º turno. E sua filha? Marina levantou o queixo exatamente 1 centímetro. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas Mateus notou. Era o gesto de alguém que está prestes a dar uma explicação que não deveria ter que dar. A babá cancelou esta manhã. Não tive alternativa. Dito assim, sem desculpa, sem drama, um fato. Mateus assentiu. Não disse mais nada sobre o assunto. Essa discrição Marina também notou. Era incomum em um hóspede. A maioria teria feito algum comentário, alguma observação sobre as políticas do hotel. Alguma pergunta desnecessária. A senhora é nova aqui? Ele perguntou então. Há 4 anos. E gosta. Foi Luna quem respondeu primeiro porque Luna sempre respondia primeiro. Minha mãe chega em casa com dor nas costas e às vezes diz palavrões contra os lençóis, mas o hotel cheira muito bem. Marina fechou os olhos por exatamente 1 segundo. Quando os abriu, o homem estava olhando para Luna com algo que poderia ser ternura ou incredulidade. Provavelmente eram as duas coisas ao mesmo tempo. Os palavrões contra os lençóis são compreensíveis, disse ele. Suponho que há lençóis que merecem. É o que eu digo, confirmou Luna muito séria. E Marina, que estava há 4 anos naquele hotel sem ter sorrido uma única vez no lobby na frente de um hóspede. Porque a política de Cláudia era de invisibilidade total para o pessoal da manutenção riu. Foi um riso curto, ela o cobriu com a mão quase imediatamente, mas havia acontecido. Rodrigo Lima, recepcionista de plantão, que estava há 10 minutos observando a cena de trás do balcão com o café completamente esquecido. Na mão inclinou-se para sua colega Helena e murmurou. Esse senhor não tem cara de hóspede. Helena não levantou o olhar da tela. Todos os hóspedes têm cara de hóspedes. Este não, insistiu Rodrigo. Este tem cara de dono. Helena continuou sem olhá-lo. Rodrigo anotou mentalmente para investigar depois. Se esta história já te arrancou um sorriso com Luna, e seu sorvete de baunilha fique, e se apaixone por esta história, porque aqui não contamos apenas romances, criamos pequenos mundos onde um olhar em um lobby, uma menina sincera demais e um segredo impossível podem mudar tudo. Inscreva-se e ative o sininho para nos acompanhar até o final, porque esta história mal começou, e eu prometo que Mateus ainda tem muito a esconder. A conversa durou 15 minutos a mais do que Marina havia planejado. Mateus perguntou se Luna ia à escola perto. Luna explicou que sim, que gostava de matemática, mas não gostava da professora de artes, porque ela colocava música clássica e ela preferia axé. Mateus disse que entendia perfeitamente. Marina olhou para o homem com genuína surpresa, porque essa não era a resposta que os adultos normalmente davam a esse tipo de declaração infantil. Em algum momento daquela conversa, sem que nenhum dos dois pudesse apontar exatamente quando Marina deixou de estar nervosa. Continuou com as contas atrasadas. Continuou com o uniforme torto e o coque prestes a desmoronar. Continuou sendo uma funcionária da manutenção conversando com um hóspede no lobby quando tecnicamente deveria estar no 3º andar trocando toalhas.
Mas havia algo naquele homem, na maneira como ele ouvia, na maneira como olhava para Luna, sem condescendência, que fazia toda aquela distância social parecer menos real do que o habitual. Tenho que voltar ao trabalho, disse finalmente, pegando Luna pela mão. Claro, disse ele. Foi um prazer, Mateus, disse Luna com uma formalidade que claramente havia copiado de algum adulto. Espero que o arroz com frango funcione para você. Eu também espero. Marina já estava se virando para ir embora quando ele falou. Posso lhe perguntar uma coisa? Ela parou. Antes a senhora disse que o hotel não é tão agradável para aqueles que o mantêm de pé. Falava sério. Marina o olhou. Calculou. Era um hóspede. Um hóspede que não parecia o tipo de pessoa que vai reclamar com a gerência que uma funcionária disse algo inconveniente, mas também não havia garantias. Decidiu que sim, falava sério, e que se isso lhe custasse o emprego, então o emprego tinha um problema mais profundo do que apenas ela. Os turnos duplos não são remunerados como deveriam. Os salários caíram nos últimos meses sem explicação oficial e a gerente pensa que o pessoal da limpeza faz parte da mobília, disse sem levantar a voz. O hotel é lindo para quem dorme aqui, não tanto para quem o mantém de pé. Silêncio. Mateus a olhou fixamente. Sua expressão não mudou, mas algo por trás de seus olhos sim. Obrigado por me dizer, disse ele. Não sei por que fiz isso. Respondeu ela com honestidade. Porque a senhora tem razão, disse ele, e as pessoas com razão deveriam poder dizê-la. Marina assentiu, pegou Luna pela mão e desapareceu corredor adentro. Mateus ficou parado por exatos 30 segundos depois, pegou o telefone e ligou para sua assistente. Preciso do histórico salarial completo do pessoal da manutenção dos últimos 12 meses, disse. E os bônus da gerente geral, hoje. Na recepção, Rodrigo Lima observou a ligação telefônica, viu a expressão no rosto do homem e anotou uma segunda vez em sua cabeça. Aquele senhor definitivamente não era um hóspede. Às 2 da tarde, Mateus ainda estava no hotel. Não em seu quarto, a suíte presidencial que a gerente havia preparado e que ele ainda não havia subido para ver, mas no bar do andar de baixo com um café frio e 3 documentos que sua assistente lhe enviara para o telefone. Os números eram piores do que ele suspeitava. Os salários do pessoal da manutenção haviam caído 17% em 8 meses. Os bônus de Cláudia Ferreira haviam subido 32% no mesmo período. As horas extras não apareciam nos registros oficiais, embora aparecessem no sistema de ponto. Alguém havia construído um sistema bastante engenhoso para desviar dinheiro para cima e tirá-lo de quem menos podia arcar com isso. E esse sistema estava funcionando em seu hotel com seu nome na fachada sem que ele soubesse. Mateus não era dado a culpa. A culpa era improdutiva. Mas isso pesava sobre ele de uma maneira que os números por si só não explicavam totalmente. Continuava vendo a imagem de Marina levantando o queixo, aquele centímetro exato antes de explicar que a babá havia cancelado. O gesto de alguém que se recusa a pedir perdão por uma situação que não é sua culpa. Às 2h15, Marina saiu pela porta lateral do hotel, com Luna pela mão, a mochila de unicórnios no ombro e os restos do sorvete do desastre da manhã em um guardanapo. Mateus a viu através do vidro. Tomou uma decisão rápida daquelas que não se analisam muito porque, se você as analisa, não as toma. Saiu. Marina. Ela se virou, o viu, processou que ele estava fora do hotel e que a havia seguido, e sua expressão passou por 3 fases distintas em 2 segundos. Surpresa, avaliação e algo que não era exatamente desconforto, mas que também não era conforto total. Ainda está aqui? Perguntou. Ainda estou aqui, confirmou ele. Queria me desculpar. Pelo quê? Por não ter falado antes quando deveria ter falado, disse ele sem entrar em detalhes que não podia dar. E queria agradecer a Luna pelo sorvete oficialmente. De nada, Mateus, disse Luna aparecendo por trás da perna de sua mãe. Funcionou. O quê? O sorvete para a tristeza. Ele a olhou. Sorriu devagar. Bastante bem. Sim. Marina o estava observando com aquela atenção sua que ele já havia aprendido a reconhecer como um sinal de que ela estava processando mais informações do que demonstrava.
Era desconfortável de uma maneira que não lhe era desagradável. A senhora tem algo para fazer esta tarde? Perguntou ele. Marina demorou um segundo para responder. Tenho que levar a Luna ao parque fazer as compras e estudar por 2 horas. Estudo administração de empresas à distância, há 3 anos já. Algo na expressão de Mateus mudou tão brevemente que ela não viu. Mas Luna, sim. Você entende de administração de empresas, Mateus? Perguntou a menina. Entendo um pouco, disse ele com cuidado. Você poderia ajudar minha mãe com as tarefas. Luna, disse Marina. É uma pergunta lógica. É uma pergunta invasiva. Porque se eu não soubesse algo e ele soubesse, eu perguntaria. Marina olhou para o homem. O homem a olhava com uma expressão que era difícil de decifrar, mas que não era arrogante. Não era aquela expressão que os hóspedes faziam quando o pessoal da limpeza dizia algo inesperadamente inteligente. Aquela mistura de surpresa e leve desconforto. Era simplesmente: atenção! Onde se come bem em Salvador? Perguntou ela antes de poder parar para pensar se era uma boa ideia. Sou novo aqui, admitiu ele. Pois então eu sei onde se come bem em Salvador, disse Marina. E se esta noite o senhor não tiver nada melhor para fazer, pode nos acompanhar. Rodrigo Lima, que havia saído para tomar um ar em seu intervalo das 2h30, observou da esquina como Marina Costa dava seu número de telefone ao homem do lobby a pedido expresso do próprio homem. Enquanto isso, Luna Costa olhava a cena com a satisfação tranquila de alguém que já sabia como tudo iria terminar. Você acha que Marina fez bem em dar o número? Você teria dado? Deixe sua opinião nos comentários e, se ainda não está inscrito no canal, este é o momento. Assim você não perde o final desta história, nem as que vêm por aí. Helena, disse Rodrigo ao voltar para a recepção. Aquele senhor que estava no lobby esta manhã sabe como ele se registrou. Não se registrou, respondeu Helena sem olhá-lo. A gerente está esperando por ele para uma reunião privada, mas ele nunca subiu para o quarto. Rodrigo processou isso. E quem é ele? Não sei. A gerente não disse o nome. Rodrigo sentou-se devagar em sua cadeira. Helena, disse com solenidade. Acho que a Marina acabou de dar o número dela para o dono do hotel. Helena levantou o olhar pela primeira vez em 2 horas. Como, você vai ver, disse Rodrigo. Você vai ver. Naquela noite, Mateus Almeida chegou a um bar de bairro no centro histórico de Salvador. Mesas de madeira gasta guardanapos de papel, cheiro de fritura boa e uma televisão no canto com o jogo de futebol. A dona conhecia Marina pelo nome, perguntou por Dona Norma, a babá que havia caído, e se interessou genuinamente pela resposta. Mateus não se lembrava da última vez que havia entrado em um lugar onde alguém perguntava por alguém pelo nome. O que você normalmente pede quando sai para jantar? Perguntou Marina, estudando o quadro dos especiais. Depende do restaurante. Aqui tem acarajé bolinho de aipim com carne seca e um hambúrguer que pesa o dobro do seu celular. Vou querer o hambúrguer. Boa escolha. Por quê? Porque o acarajé exige técnica e os novatos sempre se queimam. Mateus a olhou. A senhora me vê como um novato. Eu o vejo como alguém que não come um hambúrguer em um bar de bairro há muito tempo. Pausa. Está tão na cara assim. A maneira como você olha para o cardápio, disse Marina sem desviar os olhos do quadro, como se estivesse procurando a carta de vinhos. Não tem carta de vinhos. Tem vinho da casa tinto ou branco na jarra. E é ótimo. Luna, que havia passado os últimos 5 minutos tentando alcançar o saleiro, interveio sem preâmbulos. Mateus, você tem filhos? Não. E namorada? Luna, disse Marina. É uma pergunta de cortesia. Não é uma pergunta de cortesia. A dona Carmen sempre pergunta isso quando conhece alguém. A dona Carmen tem 72 anos e isso lhe dá certos privilégios que você ainda não tem. Mateus respondeu antes que o debate continuasse. Não tenho namorada. Ah, disse Luna, por isso você está triste. Não estou triste. Esta manhã, sim. Esta manhã eu tinha coisas na cabeça. Eu, quando tenho coisas na cabeça, também fico triste. Minha mãe diz que tem que falar que se não, fica dentro e apodrece. Silêncio. Mateus olhou para Marina. Marina olhou para Luna com aquela expressão específica das mães que estão orgulhosas e envergonhadas ao mesmo tempo.
É uma política familiar, disse Marina a modo de explicação. É uma política sensata, respondeu ele. E o jantar se estendeu por 2 horas. Mateus comeu o hambúrguer, que era efetivamente o melhor hambúrguer que havia provado em anos, embora não tenha dito isso em voz alta porque lhe parecia improvável, e, no entanto, era verdade. E bebeu vinho da casa em jarra e ouviu Luna explicar com detalhes os conflitos geopolíticos de sua turma da segunda série e ouviu Marina falar de seus estudos, do que queria fazer quando terminasse, da ideia que tinha de gerenciar um dia algo seu. Não falou muito de si mesmo. Quando perguntavam, dava respostas verdadeiras, mas vagas. Empresas, viagens, trabalho constante. Marina não insistiu, o que ele agradeceu de uma maneira que não saberia explicar. O que ele fez em algum momento da segunda jarra de vinho foi rir de verdade mais 2 vezes. Ele as contou involuntariamente porque lhe pareceu novidade. Se alguém tivesse dito a Mateus Almeida uma semana antes que ele passaria 4 dias em Salvador, sem visitar uma única sala de reuniões, sem vestir o terno que havia trazido na mala, e que o ponto alto desses 4 dias seria tentar dançar samba em uma casa de shows no Pelourinho, enquanto uma menina de 7 anos corrigia sua postura, ele teria pedido a essa pessoa para se tratar. E, no entanto, a casa de samba no Pelourinho não era exatamente o tipo de estabelecimento que aparecia nos guias de viagem de luxo. Era um local amplo com cadeiras de plástico empilhadas nos cantos, um balcão longo e barulhento, luzes coloridas que nunca estavam totalmente sincronizadas com a música e uma placa na entrada que dizia Noite de Samba Popular toda quinta, com o S da placa um pouco torto. Marina chegou com Luna adormecida em um braço e a jaqueta dele no outro, porque ele lhe dissera que estava frio, embora não estivesse frio. Simplesmente queria ter as mãos ocupadas com algo quando Mateus chegasse. Ele chegou pontualmente com jeans e uma camisa azul sem a jaqueta que ela tinha nos braços, e com aquela expressão de alguém que está em um território novo e decidiu que isso é interessante em vez de desconfortável. Ela dorme sempre assim? Perguntou olhando para a Luna, que havia fechado os olhos no ônibus e não os abrira mais. Como uma pedra, confirmou Marina. Em 10 minutos ela vai acordar e terá energia para mais 2 horas. É um fenômeno prodigioso. Essa é exatamente a palavra. Sentaram-se em uma mesa perto do palco. Marina cumprimentou 4 pessoas diferentes nos primeiros 3 minutos, o que disse a Mateus algo concreto sobre como ela vivia naquela cidade enraizada com raízes genuínas no bairro nas pessoas. Não o tipo de raízes decorativas que tem as pessoas que se instalam em um lugar e depois dizem que o conhecem. Luna acordou exatamente 9 minutos depois, como se tivesse um temporizador interno, e declarou com autoridade que queria dançar. Você também, disse a Mateus. Eu não sei dançar samba. Ninguém sabe no começo. Eu, especificamente, sou péssimo nisso. Como você sabe se não tentou? Mateus olhou para Marina em busca de ajuda. Marina bebeu sua cerveja olhando para o palco. Não vou te salvar, disse. Obrigado pela lealdade. Sou muito leal, com as pessoas que me trazem vinho. Eu não trouxe vinho. Exato. Assim, Mateus Almeida, que, o de uma rede hoteleira com presença em 6 países, acabou na pista de dança de uma casa de samba no Pelourinho, tentando aprender o passo básico do samba sob a tutela de uma menina de 7 anos, que levava o papel de professora com uma seriedade que seria intimidante em um adulto. Não, não assim, disse Luna com paciência infinita. O pé direito vai primeiro, não o esquerdo. Sim, o direito eu sei. Então por que você colocou o esquerdo? Porque meus pés não me obedecem. Isso não pode ser. Você manda neles, não eles em você. Em teoria. Marina os observava da mesa com a cerveja na mão e algo quente se instalando no peito que ela vinha tentando ignorar sem sucesso. Via aquele homem que claramente não pisava em um lugar como aquele, há muito tempo, se é que algum dia o fizera tentar de verdade, sem pose, sem ironia distante, sem aquele escudo que as pessoas que têm muito a perder se ridicularizam em público. Ele tentava com uma honestidade desajeitada que era objetivamente bastante desarmante. Há momentos em que você percebe que está em apuros antes de poder fazer algo a respeito. Marina teve esse momento exatamente quando Mateus olhou para a mesa procurando por ela.
Ele a encontrou. Viu que ela o estava observando e, em vez de desviar o olhar como seria sensato, encolheu os ombros com um sorriso que dizia: "Isso é um desastre e eu não me importo." Marina também não desviou o olhar. O que se seguiu não foi exatamente ensiná-lo a dançar. Foi mais um exercício coletivo em que Luna dirigia Mateus, obedecia com resultados moderados e Marina acabou na pista também. Não porque alguém pedisse, mas porque a música mudou para algo mais lento. E Luna disse que agora os mais velhos tinham que dançar e foi buscar um refrigerante com uma determinação admirável. Então ficaram os dois. A música era lenta, o espaço entre eles, que no início era o espaço correto para duas pessoas que se conhecem há 4 dias, foi se tornando menor de forma gradual e imperceptível, daquela maneira como as coisas acontecem que nenhum dos dois decidiu conscientemente, mas que também ninguém impede. A mão dele em sua cintura leve no início, depois não tão leve. O perfume dele que ela notara na primeira manhã e que agora, com essa distância, era muito mais difícil de ignorar. "O que você vai fazer quando for embora de Salvador?" perguntou Marina porque precisava dizer algo. "Trabalhar", disse ele. "Como sempre." "Você não tem férias." "Tenho viagens de trabalho." "Isso não é a mesma coisa." "Não", admitiu ele, "não é a mesma coisa." Silêncio. O tipo de silêncio que não incomoda, mas que ocupa espaço de outra maneira. "Esta semana foi diferente", disse ele sem terminar a frase. Diferente como: "Eu não lembrava como era estar em um lugar sem ter que provar nada." Marina o olhou. Estavam perto o suficiente para que isso fosse desconfortável se permitissem, ou para que fosse outra coisa se não impedissem. "O que você tem que provar normalmente?" "Depende do dia." Ela assentiu. Não insistiu. Isso também era algo que ele havia notado em Marina. Ela sabia quando uma pergunta havia terminado. Luna apareceu com o carro refrigerante e a pulseira de miçangas coloridas que usava no pulso esquerdo. "Toma", disse a Mateus estendendo-a, "para dar boa sorte." "É sua. Tenho 3 e você parece precisar de mais sorte do que eu." Mateus a olhou por um segundo, depois estendeu a mão e deixou que Luna lhe colocasse a pulseira no pulso direito. Não a tirou a noite toda. Havia sido uma tarde na praia, a praia do Porto da Barra, naquela hora em que o sol desce sem pressa, e o mar toma aquela cor exata entre o azul e o dourado que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Exatamente igual. Luna havia corrido para a água com os sapatos na mão, ignorando completamente a temperatura da água de maio, e ficara na beira do mar chapinhando e coletando conchas com a concentração de uma cientista. Marina e Mateus caminhavam atrás devagar, ela com as sandálias penduradas em um dedo, ele com os pés descalços na areia pela primeira vez em tanto tempo que não se lembrava da última vez. Não falavam muito. Era um daqueles silêncios que já não precisam ser preenchidos. Em algum momento, sem que nenhum deles planejasse, suas mãos se roçaram e nenhum as afastou. Naquela noite, depois de deixar Luna com Dona Norma já recuperada com o tornozelo enfaixado, mas de bom humor, Marina e Mateus ficaram na rua em frente ao portão por um tempo que nenhum mediu. "Eu deveria subir", disse ela. "Sim", disse ele. Nenhum se moveu. O ar de maio cheirava a sal e a axé. As ruas do centro histórico estavam quase vazias àquela hora. Algum carro distante, música filtrada de algum bar, o mundo existindo em paralelo alheio, sem que a nenhum dos dois importasse muito naquele momento. "Marina", disse ele, e foi apenas o nome dela, apenas isso, mas ele o disse de uma maneira que ela soube exatamente o que vinha depois, embora não houvesse palavras depois. Quando ele se aproximou, foi devagar, sem brusquidão, com aquela concentração que o desejo tem quando está sendo honesto. Ele colocou a mão no rosto dela primeiro, a palma na bochecha, o polegar roçando o arco do osso da face, e a olhou por um segundo que pareceu muito mais longo. "Diga se não quiser", disse ele. "Se eu não quisesse, já teria subido", respondeu ela. O beijo foi suave no início. O tipo de beijo que começa como uma pergunta. Depois ela segurou a camisa dele com os dedos, e a pergunta teve resposta, e o beijo deixou de ser suave para se tornar outra coisa. A mão dele encontrou sua cintura, a atraiu para ele sem urgência, mas sem hesitação.
Ela sentiu o calor do corpo dele através do tecido e algo em sua respiração mudou de forma irreversível. Sobe, disse Marina contra a boca dele, e ele subiu. O apartamento era pequeno e estava arrumado com aquela precisão de quem tem pouco espaço e aprendeu a aproveitá-lo. Havia livros empilhados ao lado do sofá, um desenho de Luna preso na geladeira, com um ímã em forma de sol, a mochila de unicórnios pendurada no cabideiro da entrada. Ele olhou tudo por um momento, um lar real com história real. Depois, olhou para ela. Marina estava apoiada no batente da cozinha descalça, com o cabelo já solto do coque desfeito durante o passeio na praia, e o olhava com uma expressão que não era de dúvida, mas de avaliação final, daquelas avaliações que você já sabe como vão terminar, mas as faz de qualquer maneira, porque é honesta consigo mesma. Mateus atravessou o apartamento devagar, tocou seu pescoço, passou os dedos por seu cabelo, sentiu como ela fechava os olhos por um segundo só, um segundo antes de voltar a olhá-lo. Fica, disse ela. Não era uma súplica, era uma escolha. Ele não respondeu com palavras. Aqui o narrador, que geralmente tem algo a dizer sobre tudo, decide se calar. Há momentos que não precisam de comentários. Na manhã seguinte, Mateus acordou com o sol de Salvador entrando pela janela sem cortinas e o cheiro de café recém-feito vindo da cozinha. Demorou exatamente 3 segundos para lembrar onde estava, não porque estivesse confuso, mas porque normalmente acordava em hotéis ou em seu apartamento de sempre. E este som, o café, o sol sem filtros, uma voz de menina cantando algo da sala era diferente de tudo isso. Vestiu a camiseta do dia anterior e saiu. Luna estava sentada no chão da sala com um caderno aberto cantando efetivamente algo que não era exatamente uma canção, mas sim uma mistura de canções às quais havia adicionado letra própria. Marina estava na cozinha de costas para ele de pijama, uma camiseta gasta e calças listradas e o cabelo solto mexendo algo na frigideira. Luna o viu primeiro. "Bom dia", disse sem o menor traço de surpresa, como se Mateus estar em sua sala às 8 da manhã fosse a coisa mais normal do mundo. "Bom dia, Luna. Minha mãe está fazendo torradas com tomate. Ela faz muito bem. Sim, com alho. O alho é importante." Marina havia se virado ao ouvir sua voz. Olhou para ele por um segundo, aquele segundo da manhã seguinte em que tudo pode ir, em qualquer direção, e então disse com perfeita naturalidade: "Quer café?" "Sim, por favor. Puro ou com leite?" "Puro como os amargurados", comentou Luna sem levantar o olhar do caderno. "Luna, a dona Carmen também toma puro e diz que ela também é amargurada. A dona Carmen tem seus motivos." "E o Mateus?" Mateus pegou o café que Marina lhe estendia. Seus dedos se roçaram na xícara, e ela não afastou a mão imediatamente. "Eu também tenho meus motivos", disse ele. Marina sorriu um sorriso pequeno daqueles que não se planejam. "Estou vendo." O 9º dia começou como os anteriores. Mateus no hotel, trabalhando em silêncio de seu quarto, revisando documentos, fazendo ligações. Marina no turno da manhã, 3º andar, quartos 300 e 1 a 318. O que Mateus não sabia era que a suíte presidencial do 11º andar, o quarto que no sistema constava como ocupado por um tal M. Almeida, seu sobrenome, o que ele usava sempre que precisava se mover por seus próprios hotéis, sem que ninguém soubesse quem ele era, antes que ele quisesse que soubessem, estava sendo destinada naquele dia a outro uso. Cláudia Ferreira havia decidido sem consultar ninguém, que naquela tarde haveria uma reunião de diretores no salão contíguo à suíte. Uma reunião que ela mesma havia convocado para apresentar seus próprios números alterados antes que chegasse qualquer auditoria. Coube a Marina preparar essa suíte. Abriu a porta com o cartão de manutenção, entrou com o carrinho, começou pelas janelas. As vozes vinham do salão de reuniões anexo. Cláudia falando com seu tom de sempre, aquele tom que misturava autoridade e condescendência em proporções iguais. "Antes que o Sr. Almeida revise os balanços do trimestre preciso, que todos estejamos alinhados. Os números que apresentaremos esta tarde são os oficiais. Qualquer discrepância com o sistema interno fica fora da sala." Marina ficou imóvel. Almeida. Senhor Almeida. O hotel se chamava Hotel Almeida Bahia. Outra voz, um homem jovem nervoso. "Ele já confirmou que vem hoje." "Chegou há 9 dias", respondeu Cláudia.
Está na suíte. Não pediu nenhuma reunião formal, o que é incomum. Mas esta tarde vamos forçar o encontro antes que ele comece a fazer perguntas por conta própria. 9 dias. Marina soltou o spray de limpeza sem perceber. O som do frasco caindo no chão foi pequeno, mas suficiente. As vozes pararam. A porta do salão se abriu e lá estava ele. Matheus Almeida, de terno azul marinho, gravata afrouxada ao telefone em uma mão e a expressão de alguém que acabou de calcular exatamente quantos segundos essa situação está fora de seu controle. Atrás dele, 4 pessoas em roupas de negócios. E Cláudia Ferreira, que pela primeira vez, desde que Marina trabalhava naquele hotel, parecia não saber que cara fazer. Marina disse ele apenas isso, apenas o nome dela. Mas não o disse da mesma maneira que o havia dito no portão na noite do axé e do beijo e de tudo mais. Ele o disse como alguém que acaba de ser pego. Marina olhou para o homem de terno, olhou para a gravata afrouxada, olhou para a pulseira de miçangas coloridas, aparecendo no punho da camisa a pulseira de luna que ele continuava usando. E entendeu tudo, não de uma vez, daquela maneira pior, em que as peças se encaixam uma a uma em menos de 3 segundos e cada uma dói mais que a anterior. M. Almeida. Não era Ruiz, não. Era Almeida. O sobrenome que ele usava para que ninguém o reconhecesse. A suíte presidencial. 9 dias. Chegou a 9 dias. O homem que chegou ao hotel para investigar o dono do hotel que ela limpava, para quem ela havia dito que os salários eram uma vergonha, com quem havia falado de seus estudos, de seus planos de Dona Norma de Luna, o homem que havia estado em sua cama. A vassoura caiu de sua mão. Cláudia abriu a boca para dizer algo, Marina nunca soube o quê. Mas foi Matheus quem falou primeiro. Marina, me deixe explicar. Não, disse ela. A voz saiu inteira, o que a surpreendeu. Não precisa. Precisa sim. Há coisas que você precisa entender. Já entendi, disse ela. Contei minha vida para o dono do hotel que me pagava mal. Isso eu entendi. Ele deu um passo em direção a ela. Ela deu um passo para trás. Pensei que estava falando com um homem, disse ela com uma calma que lhe custou mais do que demonstrava, mas estava falando com uma empresa. Saiu da suíte sem correr, porque Marina Costa não corria, mas também não parou. Cláudia Ferreira, que havia passado os últimos 9 dias acreditando que tinha o controle total da situação, olhou para seu chefe e disse: o que acabou de acontecer. Matheus a olhou com a mesma expressão que usava quando uma negociação acabava de ruir por erro próprio. Nada que te interesse, disse ele. E agora sente-se porque temos muito o que conversar, você e eu. Marina não atendeu as ligações. Foram 4 no primeiro dia, 6 no segundo, depois mensagens que ela lia e não respondia, porque não era daquelas pessoas que ignoram alguém fingindo não ter visto nada. Ela lia, processava e continuava sem responder. As mensagens de Matheus não eram súplicas, eram explicações. Que havia chegado ao hotel para investigar as irregularidades, que não havia dito quem era, porque queria observar sem contaminar, que não havia planejado conhecê-la. Que quando a conheceu já era tarde demais para consertar a situação sem piorá-la, que o que havia acontecido entre eles não tinha nada a ver com o hotel, nem com os salários, nem com nenhuma outra coisa que não fosse ela. Marina lia as mensagens, lia 2 vezes, e depois deixava o telefone virado para baixo sobre a mesa. O problema não era que não acreditasse nele. O problema era que acreditava e ainda assim doía da mesma maneira. Luna, que processava o mundo com uma literalidade que às vezes era dolorosa, perguntou. No 3º dia, o Matheus também era mentira. Marina demorou demais para responder. Não era mentira, disse. Era só uma história incompleta. Qual é a parte que faltava? Que ele era o chefe de todas as pessoas do hotel onde eu trabalho. Luna considerou por um longo momento. Mas ele não sabia que íamos nos conhecer, né? E quando nos conheceu, ele foi mal com a gente, não foi, não. Então por que você está brava? Marina olhou para sua filha. Às vezes a clareza dos 7 anos era um dom, outras vezes era a coisa mais inconveniente do mundo. Porque confiei em alguém sem ter toda a informação, disse. Isso acontece sempre que você confia em alguém, disse Luna. Marina não respondeu, mas também não virou o telefone para baixo naquela noite.
Enquanto isso, no hotel, Mateus tomava decisões. Cláudia Ferreira foi demitida do cargo com efeito imediato. O processo disciplinar foi documentado. Os salários do pessoal da manutenção foram restituídos ao nível correto, mas o retroativo de 8 meses, com um comunicado oficial assinado por ele que reconhecia o erro do sistema de supervisão. Ele não fez isso para que Marina soubesse, fez porque era o certo, e porque fazia 9 dias que sabia que era o certo, e já não havia nenhuma razão para adiar mais. Foi Rodrigo quem contou a Marina. Rodrigo, que havia passado 10 dias acumulando informações com a dedicação de um investigador particular, amador, apareceu no bar onde Marina tomava café antes do turno com a expressão de quem tem notícias importantes e não dormiu bem de emoção. A coisa da Cláudia, começou ele. Já sei. E o do retroativo? Marina levantou o olhar. Que retroativo? Rodrigo contou tudo os números o comunicado. O fato de que Mateus havia passado os últimos 4 dias no hotel, sem ter ido embora, ainda trabalhando da suíte, sem pedir nada especial, sem se comportar como o proprietário de um hotel 5 estrelas, exceto nas reuniões que seu cargo exigia. E a outra coisa no lobby, acrescentou Rodrigo com cuidado. O que aconteceu no lobby? Chegou uma mulher muito bonita, muito bem vestida. Ele a recebeu no bar. Foi uma reunião de trabalho e isso ficou claro desde o início. Mas ele foi educado e distante o tempo todo. A Helena disse que ela tentou, sabe. E ele disse que tinha compromissos pessoais. Marina o olhou. Por que você está me contando isso? Porque, disse Rodrigo com toda a delicadeza do mundo, acho que você está processando a situação e às vezes informações adicionais ajudam no processamento. Marina bebeu seu café. Você é um fofoqueiro. Sou um fofoqueiro com bons motivos, corrigiu Rodrigo. Ela o encontrou no bar do térreo do hotel, não na suíte. Isso para Marina significou algo antes mesmo de vê-lo. Se Mateus quisesse impor sua versão, a teria chamado na suíte presidencial, em um escritório em uma sala de reuniões com vidros e café servido em porcelana branca. Teria escolhido um lugar onde o mármore, as cortinas pesadas e o silêncio caro jogassem a seu favor. Mas não. Ele estava no bar do térreo, em uma mesa pequena, perto das janelas, com jeans camiseta branca, o cabelo ligeiramente desarrumado e o telefone virado para baixo sobre a mesa. Sem terno, sem gravata, sem o sobrenome escrito em nenhuma porta, sem ninguém atrás. Só ele. E isso foi a primeira coisa que a incomodou, porque mesmo quando ela queria estar furiosa, ele havia escolhido bem o cenário. Marina ficou alguns segundos na entrada com a bolsa pendurada no ombro e o uniforme ainda vestido. Havia terminado seu turno há 17 minutos. Exatos 17 minutos durante os quais havia caminhado pelos corredores do hotel, dizendo a si mesma que não ia tremer, que não ia permitir que a voz falhasse, que não ia deixar seus olhos fazerem aquele esforço ridículo de ficarem brilhantes cada vez que pensava no modo como ele havia dito seu nome na suíte, Marina, como se quisesse parar um desabamento com uma única palavra. Havia passado o turno inteiro remoendo o que ia dizer. Tinha argumentos organizados, tinha perguntas concretas, tinha frases que havia ensaiado mentalmente, enquanto dobrava lençóis, repunha toalhas e fingia que o mundo continuava funcionando normalmente. O tom exato também o tinha preparado firme, sem drama, sem concessões desnecessárias, sem aquele tipo de vulnerabilidade que depois a gente fica repassando de madrugada perguntando-se por que disse tanto quando poderia ter dito menos. Mas quando Mateus a viu entrar e se levantou, o tom exato foi para algum lugar pouco acessível. Ele não sorriu, não tentou se aproximar, não levantou a mão. Não fez nada daquelas coisas que as pessoas fazem quando querem parecer tranquilas e só conseguem parecer culpadas. Apenas se levantou. Marina? Disse, e lá estava de novo seu nome na boca dele. Desta vez não soou como no portão. Não teve a suavidade daquela noite, nem a promessa silenciosa, nem o ar morno de maio entre os dois. Soou como uma rendição. Marina apertou a alça da bolsa com os dedos. Sente-se, disse ela, por favor. Mateus obedeceu imediatamente. Isso também a incomodou um pouco, porque uma parte dela, a parte mais ferida, teria preferido que ele fizesse algo errado, que se justificasse demais, que soasse arrogante,
Que dissesse uma daquelas frases de empresário que consertam um desastre com 3 palavras vazias. Mas ele se sentou e a esperou. Marina caminhou até a mesa. Deixou a bolsa na cadeira ao lado, não no chão, porque precisava fazer algo com as mãos. Depois sentou-se à frente dele. Por alguns segundos ninguém falou. O bar tinha aquele ruído suave dos lugares elegantes à meia-tarde. Colheres contra a porcelana, passos discretos de garçons, o murmúrio de um casal estrangeiro perto do balcão. O som distante do mar que não chegava realmente até ali, mas que em Salvador sempre parecia estar perto. Mateus tinha uma xícara de café intacta à sua frente, também um copo d'água. O telefone continuava virado para baixo. Marina olhou para o telefone. Esperava uma ligação? Perguntou. Ele baixou o olhar por um segundo. Não. Coloquei assim porque não queria ficar olhando para a tela a cada 10 segundos esperando para saber se você vinha. Marina não respondeu, mas algo muito pequeno, muito incômodo se moveu dentro dela. Tenho uma pergunta, disse ela. As que você quiser. Não diga isso ainda. Pode ser que não goste. Não tem que gostar, respondeu ele. Tem que ser verdade. Marina o olhou. Aí estava o problema, ele sabia dizer as coisas certas, ou pior, sabia dizê-las como se realmente as pensasse. Quando você ia me contar? A pergunta ficou sobre a mesa como uma taça quebrada. Mateus não desviou o olhar, não procurou o copo d'água, não fingiu que precisava pensar mais do que já havia pensado. Eu não sei, disse ele. Marina soltou uma risada breve, sem humor. Essa não é uma boa resposta. É a honesta. São coisas diferentes. Eu sei. Ela o observou em silêncio. Mateus apoiou os antebraços sobre a mesa. Tinha a pulseira de luna no pulso direito. As miçangas coloridas ficavam absurdas contra sua pele, contra o relógio caro, contra aquele homem que podia assinar documentos que mudavam a vida de outras pessoas. E ainda assim, parecia não saber o que fazer com as próprias mãos. No início pensei que não era relevante, disse ele. Eu ia ficar aqui 1 dia, 2 no máximo. Minha presença no hotel tinha que ser discreta. Precisava ver como as coisas funcionavam sem que todos mudassem seu comportamento porque o dono estava olhando. Marina levantou o queixo levemente. E então aparecemos nós. E então apareceram vocês. A palavra caiu mais suave do que Marina estava preparada para suportar. Luna me ofereceu um sorvete. Continuou ele, você veio correndo pensando que sua filha tinha incomodado um hóspede. Você me falou com respeito, mas também com essa sua dignidade que não pede licença, e em 15 minutos me disse mais verdades sobre meu hotel do que todos os relatórios que eu havia pedido em meses. Marina engoliu em seco. Você poderia ter me dito ali mesmo quem você era. Sim. Poderia ter dito trabalho para a rede, ou estou inspecionando o hotel, ou qualquer coisa que não fosse me deixar acreditar que você era um hóspede qualquer. Sim, mas não o fiz. Não. A sinceridade das respostas a irritou porque não lhe dava nada contra o que se apoiar. Não havia desculpa grandiloquente. Não havia mentira nova, apenas aquele sim, aquele não, aquela aceitação nua do erro. Por quê? Perguntou ela. Mateus olhou para a própria mão sobre a mesa. Porque senti vergonha. Marina não esperava por isso. Vergonha! Ele assentiu. Vergonha de ouvir da sua boca que os turnos duplos não eram bem pagos. Vergonha de você dizer que o pessoal da limpeza era tratado como parte da mobília. Vergonha de que sua filha soubesse com 7 anos que a mãe chegava com dor nas costas e dizia palavrões contra os lençóis. Vergonha de ser o homem cujo sobrenome estava na fachada, enquanto tudo isso acontecia lá dentro. Marina baixou o olhar. Mateus respirou fundo. E depois? Depois já não foi só vergonha. Foi medo. Ela voltou a olhá-lo. Medo de quê? De que você me olhasse diferente. Marina sentiu que essa frase tocava um lugar que ela não queria que ninguém tocasse. Pois conseguiu, disse ela. Eu te olho diferente. Ele fechou os olhos por um instante, como se tivesse esperado por isso, como se ainda assim doesse. Eu sei. Não sei se você sabe, disse Marina, e desta vez a voz saiu mais trêmula do que ela teria querido, porque você tinha toda a informação. Eu não.
Você sabia em que hotel estava hospedado, em que suíte, com que nome estava registrado, que poder tinha, o que podia consertar e o que podia esconder. Eu só sabia que tinha conhecido um homem amável no lobby, um homem que tratou bem minha filha, um homem que me ouviu, Um homem que parecia real. Ela se calou. Mateus não disse nada, e isso foi pior porque em seu silêncio não havia defesa, apenas culpa. O que mais me doeu não foi você ser rico, disse ela mais baixo, nem ser o dono, nem mesmo ter vindo para investigar. O que me doeu foi me sentir segura com alguém que sabia algo importante sobre mim, enquanto eu não sabia algo importante sobre ele. Mateus cerrou a mandíbula. Você tem razão. Marina soltou o ar pelo nariz. Não diga isso para me acalmar. Não digo para te acalmar. Digo porque é verdade. Ela olhou para a janela. A luz da tarde entrava dourada pelos vidros, tocando a mesa, as xícaras à borda do telefone virado para baixo. Lá fora, o hotel continuava recebendo hóspedes, malas caras, óculos de sol. Risos em idiomas diferentes. A vida continuava. O mundo tinha muito pouca educação com os corações partidos. Não quero que você conserte minha vida porque se sente culpado, disse Marina. Mateus levantou o olhar. O retroativo, os salários, a demissão da Cláudia, tudo isso está certo, continuou ela. É justo, é necessário, e fico feliz por meus colegas, pelo Rodrigo, pela Helena. Por todas as mulheres que se matam de trabalhar em quartos onde depois ninguém lembra seus nomes. Mas não quero ser a razão pela qual você fez isso. Você não é a razão, disse ele. Marina o olhou com desconfiança. Marina, se você fosse a razão, teria sido um gesto, uma tentativa desajeitada de comprar perdão. E eu não quero isso não com você, não com a Luna. Eu fiz porque era o certo. Porque os números estavam ali, porque o sistema estava errado. Porque a Cláudia abusou de um poder que eu permiti sem querer, mas permiti ao não olhar o suficiente. Ele se inclinou um pouco para a frente. Você não é a razão. Você é a pessoa que me obrigou a ver antes que eu pudesse continuar olhando para o outro lado. A frase ficou entre os dois. Marina sentiu o impulso absurdo de chorar e o odiou um pouco. Não porque chorar estivesse errado. Havia chorado muitas vezes no chuveiro, pagando contas diante de Luna, adormecida, fazendo contas impossíveis com uma caneta que já não tinha tinta. Mas chorar ali na frente dele, naquela mesa elegante, parecia conceder demais. Então fez o que fazia, sempre respirou, reorganizou a dor e continuou. O Rodrigo me contou sobre o comunicado. Uma sombra de algo quase parecido com um sorriso passou pelo rosto de Mateus. O Rodrigo conta muitas coisas. O Rodrigo deveria trabalhar na inteligência nacional. Provavelmente já trabalha e não nos contou. Marina tentou não sorrir. Não conseguiu totalmente. Mateus viu. Não celebrou o sorriso, teve a inteligência de não o fazer. Também me contou sobre a mulher no bar, disse Marina. Mateus piscou. Que mulher? Uma muito bonita, muito bem vestida. Segundo o Rodrigo tentou, você sabe. Isso foi exatamente o que ele disse com aspas invisíveis. Mateus demorou um segundo para entender, depois suspirou. Isabel Montes, investidora, queria falar de uma expansão em Portugal. E os compromissos pessoais? Ele a olhou. Eram vocês duas? Marina baixou o olhar para seu café. Você não deveria dizer coisas assim se eu ainda estou brava. Eu sei. Complica o processamento. Também sei. O Rodrigo usa muito essa palavra agora. Processamento. Sim, ele se acha terapeuta desde que tem informações privilegiadas. Mateus baixou o olhar e, pela primeira vez em dias... Uma risada pequena moveu seu peito. Não foi uma risada feliz, mas foi uma risada. E a Marina doeu lembrar o quanto gostava daquele som. Silêncio. Não desconfortável. Não confortável também. Um silêncio daqueles que não são um vazio, mas uma sala cheia de coisas que ninguém sabe onde colocar. Marina olhou para o pulso dele. Quando a Luna te deu a pulseira, disse com mais suavidade. Por que você continuou usando... Mateus baixou o olhar. A pulseira estava ali pequena, colorida, ridícula. Absolutamente fora de lugar em um homem como ele, e no entanto parecia pertencer a ele mais do que o relógio. Porque me lembrava que havia algo que eu não queria perder, disse ele. Marina sentiu a garganta se fechar um pouco. E isso sou eu.
Mateus levantou o olhar. São vocês duas? Ela não respondeu. O bar continuou respirando ao redor deles. Um garçom deixou uma taça em outra mesa. Alguém riu perto do balcão. Um hóspede perguntou pelo restaurante. Tudo normal demais para uma conversa que para Marina parecia caminhar sobre uma corda bamba. A Luna está brava com você, disse ela por fim. Está muito. Quão brava? Ela fez uma lista. Mateus ficou quieto. Uma lista com condições preliminares para considerar seu possível perdão futuro. Ele passou a mão pelo rosto. Isso soa sério. Ela usou caneta vermelha. Meu Deus, diz que segredos importantes são falta de educação? Ela aprendeu na escola. Ela tem razão. Ela sempre tem razão. É a coisa mais exaustiva de viver com ela. Mateus sorriu levemente. E você? Marina o olhou. Eu o quê? Você tem uma lista. Ela pensou nisso. Poderia ter tido. Talvez tivesse só não a havia escrito. 1. Não mentir para mim. 2. Não decidir por mim. 3. Não confundir ajudar com salvar. 4. Não usar sua culpa como se fosse amor. 5. Nunca mais me fazer sentir pequena dentro de uma história que também era minha. Marina apoiou as mãos sobre a mesa. Não tenho lista, disse. Tenho memória. Mateus recebeu a frase sem desviar o olhar. Eu sei. E não sei se posso confiar em você da mesma forma. Não vou te pedir para confiar da mesma forma. Então, o que você me pede? Ele demorou a responder. Não muito. O suficiente. Que me permita te mostrar quem eu sou quando não estou me escondendo. Marina o olhou por um tempo que nenhum mediu. Havia algo nele que continuava sendo o mesmo, a forma de inclinar levemente a cabeça quando ouvia a maneira de não invadir seus silêncios, aquela atenção completa que desde o primeiro dia a havia desarmado. Mas também havia algo diferente. Agora ela via o poder por trás dele, o sobrenome, os hotéis, a suíte, as decisões assinadas. E talvez isso fosse o mais difícil. Não podia voltar ao lobby. Não podia voltar à versão simples da história. Não podia fingir que era apenas Mateus, o hóspede triste que aceitou meio sorvete. Mas talvez pensou com uma nova irritação, o amor não fosse voltar ao ponto onde nada doía. Talvez fosse olhar para tudo o que doeu e decidir se ainda havia algo real por baixo. O terno também era um disfarce. Disse ele então, como se tivesse pensado nisso por dias, que era exatamente o caso. O sobrenome também, o hóspede. A única vez que eu fui, de verdade, foi quando a Luna me ofereceu aquele sorvete e você me olhou como se não se importasse com quanto dinheiro eu tinha e quantos hotéis. Marina abriu a boca, fechou-a, olhou para ele. Aquele homem pensou, continuava sendo um problema. Um problema com olhos claros, com pulseira de miçangas, com culpa real e uma capacidade muito inconveniente de dizer frases que desordenavam sua raiva. Você continua sendo um problema, Mateus Almeida, disse ela. Ele não sorriu, mas algo em seus olhos se suavizou. Eu sei. E continua sem saber dançar samba. Isso também sei. E se a Luna decidir te perdoar, provavelmente vai te fazer assinar um documento. Eu assinarei. Não diga isso sem ler. Poderia incluir aulas semanais. Assinarei mesmo assim. Marina desviou o olhar por um segundo. Sorriu. Pequeno, quase nada. Mas Mateus viu e desta vez também não celebrou. Apenas esticou a mão sobre a mesa aberta sem tocá-la. Sem pedir com palavras. Uma pergunta. Marina olhou para aquela mão. Lembrou-se da primeira vez que vira aquelas mãos segurando um telefone no lobby. Lembrou-se do sorvete derretendo do hambúrguer do bar de bairro do modo desajeitado como ele havia tentado dançar enquanto Luna o corrigia, como se estivesse examinando um aluno particularmente difícil. Lembrou-se da praia do Portão da Manhã com café e torradas. Lembrou-se também da suíte do terno, da verdade, caindo no chão junto com o spray de limpeza. Não era uma mão inocente, mas também não era uma mão vazia. Marina demorou alguns segundos depois, colocou a sua sobre a dele. Mateus fechou os dedos levemente ao redor dos dela, sem apertar demais, como se soubesse que ainda não tinha o direito de segurá-la com força. Isso não significa que está tudo resolvido, disse Marina. Eu sei. Não significa que você pode aparecer amanhã com flores e cara de triste e pensar que já está tudo bem. Não vou fazer isso.
Flores não estão proibidas, esclareceu ela. Mateus a olhou. Entendido. Mas não consertam nada. Também entendido. E você vai falar com a Luna quando eu disser e vai pedir perdão a ela também, não com presentes, com palavras. Mateus assentiu. Sim. Marina baixou o olhar para suas mãos. A dele continuava ali quente e presente. E pela primeira vez a suíte presidencial não lhe pareceu uma mentira. Não foi um final de filme. Não houve música nem chuva, nem ninguém correndo por um aeroporto. Ninguém aplaudiu de outra mesa. Nenhum garçom sorriu como se tivesse acabado de presenciar o desfecho perfeito de uma história de amor. Foi uma mão sobre a outra em uma mesa de bar com o ruído de fundo do hotel e o sol de Salvador entrando pelas janelas. Às vezes é assim que as coisas reais começam, sem promessas enormes, sem discursos impecáveis, sem garantias. Apenas com duas pessoas cansadas o suficiente de fingir para se sentarem, dizerem a verdade e ficarem um minuto a mais. Epílogo. Alguns meses depois. O Hotel Almeida Bahia tinha há 3 meses uma sala nova na área de funcionários. Não era exatamente o quarto da lavanderia. Ficava bem ao lado sim, mas já não cheirava a detergente, nem a lençóis tristes, nem a aquele cansaço industrial das áreas onde ninguém olha muito. Tinha 2 cômodos comunicados paredes claras, mesas pequenas, cadeiras coloridas, estantes com livros, um tapete lavável, brinquedos organizados em caixas transparentes e uma televisão que Ana, a cuidadora, usava com moderação, porque, segundo ela, as crianças já tinham tela demais na vida e o que precisavam era de massinha e histórias e aprender a discutir sem morder. Ana tinha 50 e tantos anos, cabelo grisalho preso em um coque e a autoridade tranquila de uma mulher que havia criado 3 filhos, 4 sobrinhos e meia geração de crianças do bairro, sem que ninguém nunca lhe desse um título oficial por isso. A sala não era uma creche de luxo. Mateus havia insistido muito nisso quando apresentou o projeto. Não queria uma foto para a imprensa, Não queria um quarto com móveis caríssimos que ninguém pudesse usar por medo de manchar. Não queria uma inauguração com fita vermelha, nem um comunicado cheio de palavras como compromisso, família corporativa e excelência humana. Queria um lugar útil, funcional, real. Um espaço onde os filhos dos funcionários pudessem estar seguros quando a vida, como costumava fazer, não respeitava os horários de trabalho. A primeira vez que Marina entrou naquela sala, ficou parada na porta. Luna estava sentada em uma mesa amarela desenhando com outras 2 crianças. Usava 2 Marias Chiquinhas tortas, um vestido com pequenas flores e a concentração absoluta de quem estava projetando algo importante. Na folha havia um hotel enorme, um sol exagerado, e 3 figuras na entrada, uma mulher de uniforme, uma menina com um sorvete e um homem com uma pulseira colorida. Esse é você, disse Luna quando Mateus se aproximou para olhar. Me reconheço pela pulseira e porque te desenhei alto. Obrigado, mas não tão alto quanto você pensa. Marina da Porta levou a mão ao peito. Não chorou. Esteve perto, mas não chorou porque Rodrigo Lima apareceu bem naquele momento, com uma pasta debaixo do braço e arruinou qualquer possibilidade de solenidade. Não quero exagerar, disse Rodrigo, mas isso é provavelmente a melhor coisa que aconteceu neste subsolo desde que consertaram a máquina de café. Rodrigo, disse Marina, isso sim é exagerar. Você não sabe o que era aquela máquina antes. No mural de avisos da sala de funcionários, havia um comunicado do CIO com os novos termos das horas extras remuneradas, os descansos obrigatórios entre turnos e o procedimento para denunciar irregularidades, sem passar por supervisores diretos. Rodrigo Lima o havia emoldurado não porque alguém pedisse, mas porque considerou que algumas coisas mereciam uma moldura. Não é decoração, explicou quando Helena perguntou se ele não estava sendo dramático demais. É memória histórica. É um comunicado de recursos humanos. Hoje começa como comunicado, amanhã é patrimônio. Helena decidiu não discutir porque discutir com Rodrigo, quando ele estava inspirado, era como tentar parar uma mala em uma esteira de aeroporto inútil e ligeiramente perigoso. Marina, por sua vez, continuou trabalhando no hotel. Isso foi importante para ela acima de tudo. Mateus lhe havia oferecido uma única vez falar sobre outro posto.
Não como favor, ele esclareceu imediatamente, mas como possibilidade futura quando ela terminasse seus estudos. Gestão interna, coordenação operacional, algo onde pudesse usar tudo o que já sabia do hotel, que era muito mais do que vários diretores entendiam de seus escritórios. Marina o ouviu, depois tomou café, depois lhe disse: "Quando eu conquistar, a gente conversa." Mateus não discutiu. Havia aprendido com certa dor e bastante rapidez que Marina não precisava que ele abrisse portas para ela. Precisava que ele não as fechasse, que não trapaceasse a seu favor, que não confundisse amor com interferência. Então não lhe deu uma bolsa de estudos, não pagou sua matrícula, não lhe comprou um notebook novo, embora tivesse vontade. Muita vontade, especialmente na noite em que o antigo demorou 43 minutos para atualizar bem antes de Marina ter que entregar um trabalho. O que ele fez foi sentar-se com ela 2 quintas-feiras, até meia-noite, em frente à pequena mesa de seu apartamento, revisando casos práticos de gestão hoteleira. Mateus, que havia dirigido reuniões com investidores alemães sem piscar, descobriu que não havia pressão comparável a Marina lhe dizer: "Não me dê a resposta, me ajude a pensar. É o que estou fazendo. Não você está fazendo cara de quem já sabe a resposta. É a minha cara. Mude de cara." Luna, que fazia os deveres na outra ponta da mesa, levantou o olhar. "Eu também acho que essa cara incomoda." "Obrigado pelo apoio", disse Mateus. "De nada. Estou praticando a honestidade." "Você a pratica demais. Isso não existe." Quando Marina passou no exame final com um 9,5, Mateus abriu uma garrafa de vinho que havia trazido de São Paulo. Não fez um brinde longo. Não disse que estava orgulhoso, como se aquele orgulho lhe pertencesse. Apenas levantou a taça e disse: "Você conquistou isso sozinha." Marina o olhou. Havia muitas coisas que ele poderia ter dito. Essa era a única que ela precisava ouvir. "Sim", respondeu, "mas obrigada por não me fazer dormir com suas explicações sobre margens operacionais. Isso foi heróico da minha parte." Foi. Luna, do sofá, sem desviar o olhar da televisão, comentou: "Eu dormi 2 vezes." "Porque você não sabe apreciar a gestão hoteleira", disse Mateus. "Porque você tem voz de documentário quando explica." Marina riu e Mateus pensou, não pela primeira vez, que aquela casa o havia arruinado para qualquer outro tipo de felicidade. Luna demorou um pouco mais para perdoá-lo oficialmente, porque uma coisa era permitir que Mateus voltasse a jantar, outra muito diferente era levantar sanções. Durante 3 semanas ela o cumprimentou com educação, mas sem entusiasmo. "Olá, Mateus." "Olá, Luna." "Você ainda está em observação?" "Eu sei. Hoje você não fez nada suspeito." "Fico feliz em ouvir. Não se confie." A cerimônia formal do perdão ocorreu em uma tarde de domingo no apartamento de Marina, depois que Luna desenhou um documento com o título Acordo de Segundas Oportunidades, sublinhado 3 vezes com canetinha roxa. O documento incluía 3 condições. Primeira, nunca mais guardar segredos importantes. Segunda, aprender o passo básico do samba antes do fim do ano. Terceira, usar sempre a pulseira. Mateus leu o documento com a seriedade de um advogado revisando uma fusão internacional. "O que acontece se eu descumprir a segunda condição?" perguntou. Luna cruzou os braços. "Aula extra." "Com quem?" "Comigo." Mateus olhou para Marina. "Isso parece duro." "A justiça infantil costuma ser", respondeu ela. A cerimônia incluiu um sorvete de baunilha porque, segundo Luna, tudo havia começado com um sorvete, e, portanto, o perdão deveria ser selado com outro. Mateus aceitou o sorvete, aceitou as condições, assinou o documento com uma caneta azul e se deixou colocar novamente a pulseira, embora já a estivesse usando. "É para reforçar o contrato", explicou Luna. "Naturalmente." Marina observou da cozinha com um sorriso que se tornara impossível de esconder. Esse foi o dia em que ela entendeu que o perdão não havia chegado como um relâmpago. Havia chegado como chegam as coisas importantes aos poucos, em pequenos gestos, em café compartilhado, em conversas desconfortáveis mantidas até o final, em um homem que não tentava comprar uma absolvição, mas aprender a ficar sem disfarce. Mateus aceitou as 3 condições.
Ele estava trabalhando no passo básico com resultados questionáveis. Numa tarde de sábado, meses depois na praia do Porto da Barra, a mesma praia do pôr do sol dourado, a mesma areia, o mesmo mar que parecia inventar uma cor diferente cada vez que o sol se punha, Luna corria descalça pela beira da água procurando conchas. Tinha os sapatos em uma mão e uma sacolinha na outra. Decidira que precisava de 7 conchas perfeitas, embora não tivesse especificado perfeitas para quê. Com Luna, algumas missões se revelavam apenas quando já era tarde demais para abandoná-las. Mateus e Marina caminhavam atrás devagar de mãos dadas. Já não caminhavam com aquele cuidado dos primeiros dias, quando cada toque parecia uma pergunta. Agora suas mãos se encaixavam com uma naturalidade tranquila. Marina continuava sendo Marina orgulhosa, rápida em detectar uma mentira, incapaz de aceitar ajuda se viesse envolta em pena. Mateus continuava sendo Mateus intenso, às vezes sério demais, ainda perigoso, perto de uma pista de dança. Mas havia algo entre eles que já não era feito de dúvidas. Era feito de tempo, de decisões repetidas de não ir embora quando era mais fácil ir. "No que você está pensando?" perguntou Marina. Mateus olhava para Luna, que celebrava ter encontrado uma concha minúscula como se tivesse descoberto uma civilização perdida, em que sua filha vai dirigir uma empresa um dia e todos nós vamos ter medo. Minha filha já dirige esta família. A parte da empresa será um mero trâmite. Verdade? Continuaram caminhando. O mar molhava seus pés de vez em quando. Marina usava um vestido claro que o vento insistia em mover. Mateus tinha a camisa arregaçada e a pulseira colorida no pulso visível como sempre. Já não a escondia sob o punho da camisa. De fato, em várias reuniões, a havia deixado à vista. Um diretor de São Paulo lhe perguntou uma vez se era uma estratégia de marca. Mateus respondeu: "Não é uma cláusula contratual com uma menina de 7 anos." O diretor não voltou a perguntar. Marina ainda ria quando se lembrava. Mateus parou. Ela deu mais 2 passos antes de perceber e voltou para ele. "O quê?" Ele meteu a mão no bolso da jaqueta. Marina ouviu fazer esse gesto e algo em seu peito ficou imóvel. Mateus espera. "Não gosto quando você diz espera com essa cara." "Que cara?" "Cara de quem tem um plano. Tem um plano pequeno. Seus planos pequenos compram hotéis. Este não." Ele tirou uma caixinha simples. Não era uma caixa enorme. Não tinha veludo vermelho dramático nem brilho exagerado. Era discreta, quase tímida. Mateus a abriu. Dentro havia um anel de ouro branco simples com uma pequena pedra azul que era exatamente da cor do mar naquela hora do dia. Marina abriu a boca. Não disse nada. Pela primeira vez. Mateus se ajoelhou na areia e foi isso que acabou de quebrá-la um pouco. Não o anel, não a praia, não o sol. Mas vê-lo ali de joelhos com a pulseira de Luna no pulso, olhando para ela como se não estivesse oferecendo uma vida perfeita, mas uma vida real. "Sei que você não me pediu", disse ele. "Sei que você não precisa que eu conserte nada. Sei que você dá conta de tudo sozinha e que já provou isso mais do que suficiente. Não estou te oferecendo isso porque te falta algo." Marina levou a mão à boca. Aí. Luna, que estava a alguns metros, levantou a cabeça com uma concha na mão. "Eu te ofereço isso", continuou Mateus, "porque quero ser a pessoa que caminha com você. Não na frente, não atrás. Com você. As duas, você e Luna. Com os dias fáceis, com os difíceis, com as listas de condições, com o samba mal dançado, com o arroz com frango para a tristeza e com todos os segredos que prometo nunca mais guardar." Luna se aproximou lentamente, como sempre fazia quando intuía que algo importante estava acontecendo e precisava supervisionar pessoalmente. "Você está pedindo minha mãe em casamento?" perguntou. Mateus fechou os olhos por um segundo. "Sim. Sem me dizer nada antes, isso também é um segredo." "Mateus." Marina cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam de tanto rir. "Tecnicamente é uma surpresa", disse ele. "Surpresas também são segredos que ainda não aconteceram", declarou Luna. "Foi a Dona Carmen que disse." "A Dona Carmen", murmurou Mateus, "tem uma opinião para tudo. É sua melhor qualidade." Marina tirou as mãos do rosto. Tinha os olhos brilhantes e o sorriso desfeito. "E então?"
disse Luna, olhando para a mãe com os braços cruzados. Então o quê? O que você diz para ele? Marina olhou para Mateus, o homem de terno que não tinha cara de hóspede, o homem que não sabia dançar, o que usava uma pulseira de miçangas coloridas em reuniões onde ninguém se atrevia a perguntar muito. O que havia chegado a Salvador para consertar um hotel e encontrara no lobby uma menina com um sorvete e uma mulher que não sabia mentir quando dizia a verdade. O homem que a havia ferido, o homem que não saíra correndo quando teve que ouvi-la, o homem que não a salvou porque ela não precisava ser salva, mas que aprendeu a caminhar ao seu lado. Eu digo que sim, disse Marina. Mateus soltou uma respiração que parecia estar segurando por meses. Luna assentiu com a satisfação de alguém cujo plano funcionou exatamente como previsto. Bom, disse ela. Mas da próxima vez me avise antes para eu preparar o discurso. Que discurso? Perguntou Mateus, ainda de joelhos, ainda com os olhos úmidos. O que eu digo para dar permissão? A dona Carmen diz que os padrinhos são importantes. Acho que não funciona exatamente assim, disse Marina. A dona Carmen sabe mais de casamentos que você. A dona Carmen já se casou 3 vezes, Luna. Por isso mesmo. Mateus riu Marina também, e então ele lhe colocou o anel. Não houve fogos de artifício, não houve música de violinos, apenas o som das ondas. A luz dourada caindo sobre a praia e Luna aplaudindo com uma concha na mão como se tivesse organizado o evento inteiro desde o início. Talvez de certa forma tivesse mesmo. Mateus se levantou, segurou o rosto de Marina entre as mãos, beijou-a ali mesmo de forma doce e breve, com aquela mistura de amor e gratidão que às vezes só aparece depois de ter estado muito perto de perder algo. Luna fez um som de aprovação. Está bem, disse, mas sem exagerar, há crianças presentes. Você, disse Marina rindo contra a boca de Mateus. Exato. Por isso sei do que estou falando. Um tempo depois nasceu Nicolas. Não imediatamente, não como uma peça narrativa, nem como um prêmio embrulhado no final de uma história. Ele chegou quando a casa já tinha outro ritmo, quando Mateus já sabia onde estavam os copos, quando Marina já havia aprendido a deixar que alguém preparasse o café sem sentir que estava perdendo independência. Quando Luna havia decidido que o mundo em geral precisava de sua supervisão constante. Nicolas pesou 3,2 kg. Tinha o cabelo escuro do pai e a expressão da mãe, aquela expressão de alguém que está avaliando o mundo e decidindo se lhe parece bom. Luna o observou por quase 1 minuto completo antes de emitir seu primeiro julgamento oficial. Ele é bonito, disse, mas não faz muito. Ele tem 3 horas de vida, respondeu Mateus com os olhos vermelhos. Bom, então damos um tempo para ele. Mateus chorou na sala de parto, algo que nunca teria previsto de si mesmo. Não chorou de forma elegante, nem discreta, nem cinematográfica. Chorou como choram os homens que passaram anos demais, acreditando que controlar era o mesmo que viver, e de repente têm nos braços algo que não podem controlar de forma alguma. Marina o lembrou disso por anos com ternura e sem piedade. Você chorou mais que o Nicolas. Isso é objetivamente falso. Luna, seu pai, chorou mais que o Nicolas. Sim, traição, murmurou Mateus. Honestidade, corrigiu Luna. Era a dinâmica favorita deles. No Hotel Almeida Bahia, a sala infantil continuou funcionando. Ana continuou dizendo que a massinha era mais útil que muitas reuniões. Rodrigo continuou considerando que o comunicado emoldurado era patrimônio. Helena continuou fingindo que não se importava com as fofocas, embora sempre ouvisse até o final. Marina terminou seus estudos. Não aceitou atalhos, não aceitou cargos de presente, e quando, tempos depois, conquistou por mérito próprio uma posição na área operacional do hotel, Mateus foi o primeiro a aplaudir do fundo da sala com Nicolas nos braços e Luna ao seu lado, segurando um cartaz que dizia "Minha mãe manda melhor que todos". Ninguém se atreveu a contradizê-la. E aqui termina a história do seio que chegou a Salvador para inspecionar um hotel e encontrou no lobby uma menina com um sorvete derretendo e uma mulher que lhe disse a verdade sem pedir nada em troca. Porque às vezes o amor não aparece vestido de gala. Às vezes chega com um uniforme cansado,
uma mochila de unicórnios, uma pulseira de miçangas e uma frase incômoda dita no momento exato. E se você tem alguém em sua vida que te diz a verdade sem pedir nada, você já sabe o que tem. E agora quero ler você. Você acha que Marina fez bem em perdoar Mateus? Ou você teria precisado de mais tempo para voltar a confiar? Deixe sua resposta nos comentários. No Apaixone-se por esta história, lemos cada mensagem com muito carinho porque este cantinho cresce graças a quem se emociona, opina, ri e suspira conosco em cada relato. E se esta história te acompanhou por um tempinho, compartilhe com alguém que também precise lembrar que às vezes o amor chega da forma mais inesperada, mesmo em um lobby de hotel, com um sorvete derretendo e uma verdade esperando para sair à luz.